Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Vamos tratar, portanto, do princípio da imparcialidade. Pessoal, falar especificamente do princípio da imparcialidade é você apontar as diretrizes, a observância pontual quanto à própria atuação do juiz e dos demais profissionais ligados, pessoal, ao Poder Judiciário. E aqui eu destaco especificamente aos auxiliares da justiça, a promotores, procuradores em geral. Bem, nesse sentido e consequência, pessoal, nós temos que buscar, portanto, referência às bases que vão nortear o princípio da imparcialidade. Primeiramente, pessoal, o princípio da imparcialidade, ele otimiza, portanto, ações a fomentar que as decisões judiciais não sejam ligadas a interesses pessoais, sociais ou mesmo econômicos quanto ao resultado do processo. Então, quando se fala que o juiz ele está efetivamente fomentando uma atividade sendo imparcial, é porque pressupõe que ali naquele momento, naquele seu ofício, o juiz não está buscando interesses pessoais, sociais, econômicos, quanto resultado do processo. Na mesma medida e consequência, o princípio da imparcialidade ele evita qualquer arbítrio por parte do poder estatal. O que é evitar o arbítrio, pessoal? É um Estado em que ele não intervém de forma exacerbada, de forma alienígena ao comando constitucional, inviabilizando, portanto, o resguardo de direitos e garantias fundamentais. Essas são as duas balizas, eu posso até apontar aqui claramente com as características do princípio da imparcialidade. Primeiro, é o magistrado, ele não deve buscar interesses escusos de natureza econômica, social, até mesmo íntima. Ele não pode trazer a realidade do processo para que haja, portanto, uma solução de seu interesse pessoal, de seu interesse social e econômico quanto ao processo. Isso é um juiz imparcial. Isso é a aplicação do princípio da imparcialidade, sobre uma óptica. Mas qual seria a outra óptica do princípio da imparcialidade? É evitar claramente o arbítrio do poder estatal. Evitar o arbítrio, pessoal, é consagrar o Estado de Direito, um Estado quanto ao imperativo da legalidade. E quem que traz esse imperativo da legalidade, pessoal? É a própria Constituição. Lembrar que o preâmbulo chama a Constituição, perdão, o Estado brasileiro de um Estado democrático, mas é o primeiro artigo da Constituição que sedimenta melhor alcance. Diz que o país, Brasil, é um Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito, pessoal, trabalha essencialmente apontando as balizas claras, pessoal, da imparcialidade e de forma associada ao princípio do juiz natural. Então, o Estado democrático de direito, no que tange, no que se refere ao princípio da imparcialidade, ele vai consagrar sem sombra de dúvidas, sem sombra de erros, pessoal, a configuração do juiz natural. Então, falar de um juiz natural é um juiz competente para decidir um processo. É um juiz, portanto, que a Constituição resguarda uma série de atribuições bem claras, bem notórias, para que esse juiz exerça a sua função jurisdicional. E isso é totalmente transmitido no texto da Constituição. Essa que é a ideia que resguarda, portanto, o vínculo associado entre o princípio da imparcialidade e do juiz natural. Você, quando fala pontualmente do princípio da imparcialidade, você tem que buscar as balizas na Constituição que são associadas com o princípio do juiz natural. E isso você vai encontrar no artigo 5º, inciso 37 da Constituição e o artigo 5º, inciso 53 da Constituição. Bem, vamos aqui, portanto, abraçar a Constituição brasileira e vamos analisar esses dispositivos em especial, tá? Estou aqui com você, quero que o seu sucesso, não esqueça disso, gente. Quero que você aprenda. Vamos aqui ao máximo, o máximo possível de exaustão de conhecimento. Pronto, chegou. Então, só um instantinho, vai chegar aqui já já. Não, ainda não é. Opa, passei. Bem, aqui no artigo 5º da Constituição, em especial, pessoal, o inciso 37, olha o que ele diz.
Olha só, pessoal. A lei não prejudicará. Não haverá. Desculpa, gente. Estou aqui me perdendo. O inciso 37 da Constituição, no seu artigo 5º, diz o seguinte: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Pessoal, o que isso transmite de informação clara dentro da temática do direito processual civil e dentro da temática do direito constitucional? Aponta especificamente que, primeiro ápice, dentro de uma relação jurídica processual formada, não pode criar especificamente um tribunal, pessoal, ou até mesmo um juízo para decidir aquela causa em comento. Porque isso quebra a ideia de imparcialidade e do juiz natural. Não pode, portanto, a relação jurídica processual já formulada haver um juízo ou um tribunal específico para julgar aquela matéria. E mesmo que haja, pessoal, a não conclusão, a não formação de uma relação jurídica processual, não pode nascer pontualmente, pessoal, uma relação, um juízo ou um tribunal para decidir aquele caso em comento, aquele caso de natureza civil, aquele caso de natureza criminal. E isso também abraça uma relação dada ao artigo 5º, inciso 53, que fala especificamente da estabilização da relação jurídica processual quanto às regras de competência. Isso vamos aqui abraçar, portanto, o inciso 53 da Constituição. Olha o que diz: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O que seria essa autoridade competente, pessoal? É aquela autoridade investida de jurisdição, investida de prerrogativas, portanto, determinadas pela Constituição, apontadas em lei, em que viabiliza que ele possa exercer plenamente, de forma válida, a tutela jurisdicional. É importante assinalar, pessoal, que com força no artigo 966 do Código de Processo Civil, é possível claramente, pessoal, que identificando um juiz com impedimento, um juiz que, portanto, pessoal, de índole imparcial, e ele julgado, sentenciado, sentença transitada em julgado, pessoal, há, portanto, uma violação de uma relação de validade da relação jurídica processual. Então, veja, um juiz que é dito competente, né, nos termos do artigo 5º, inciso 53, ele não pode ser um juiz o que, gente? Parcial. Agora, cuidado, mesmo nessa circunstância de termos um juiz imparcial, não significa dizer que é um juiz opaco, um juiz que não tem atividade na relação jurídica processual. Ao contrário, vimos pontualmente que na leitura dos artigos 139 e 370 do CPC, nós temos, primeiro lado, nós temos a aplicação do princípio da preservação da verdade, da persecução da verdade real, que está previsto no artigo 139 do CPC. O artigo 139, nós inclusive já fizemos a leitura dele juntamente com o seu inciso 6. E no artigo 370 do CPC, ele fala do princípio da iniciativa probatória que envolve o chamado poder inquisitivo. Vamos aqui pontualmente relembrar, pessoal, que é importante para a gente não poder ter nenhuma brecha, nenhuma falha. O artigo 139, ele trata especificamente, pessoal, do princípio da persecução da verdade real, ou somente da verdade real, princípio da verdade real. E você encontra essa referência no seu inciso 6, que diz o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, olha só, inciso 6, dilatar os prazos processuais e, em seguida, alterar a ordem da produção dos meios de provas. Com qual objetivo, gente? Adequando as necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Então, o juiz imparcial, pessoal, é um juiz que busca efetivamente a composição da lide. Ele busca realmente trabalhar um julgamento justo. Não é à toa que há um brocado latino antigo que é jus et as boni et aec. Direito é a arte, né? Direito é a arte, a técnica do bom e do equitativo. Buscar o bom e o equitativo só é alcançado ou alcançável se o juiz ele for imparcial. Se o juiz for imparcial. E na mesma medida e consequência de um juiz imparcial, pessoal, ele tem que ser um juiz dotado de quê, gente? Dotado de competência.
tem que ser um juiz dotado claramente de competência. Até porque, pessoal, se o juiz ele não tiver competência, ele não pode julgar, ele não pode sentenciar, ele não pode decidir. Está claramente no artigo 5º, inciso 53, no que tange e se refere ao princípio do juiz natural, que diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Agora veja, pessoal, cara, é uma matéria muito rica de informações. Vamos aqui. Então, sabendo que o juiz tem que ter, portanto, pessoal, imparcialidade, ele não tem que buscar, portanto, interesses escusos, pessoais, motivados por ordens íntimas, sociais ou econômicas, visando influenciar, pessoal, na própria decisão judicial, e na mesma medida que nós estamos no Estado democrático de direito, o juiz ele tem que evitar, pessoal, um comportamento arbitrário. Nós estamos num Estado cujo imperativo é da legalidade, onde o imperativo é da democracia, da estabilização das instituições, buscando uma harmonia e uma paz social. Então, associada a tudo isso, nós temos que ter o quê? Barreiras quando esse juiz não é imparcial, quando esse juiz ele usa, portanto, a máquina estatal para proveito próprio ou de terceiros. Nesse sentido de consequência, excluindo as referências, responsabilidades civis, responsabilidades criminais, excluindo essas referências, pessoal, focando na liturgia, na temática dos Códigos de Processo Civil, nós temos as causas de impedimento e temos as causas de suspeição. Isso tudo está no artigo 144, para as causas de impedimento e especificamente para as causas de suspeição, nós encontramos no artigo 145. Eu vou só ler o bojo inicial e o primeiro inciso, em seguida do impedimento, a mesma medida e consequência da suspeição, tá bom? Para a gente poder avançar de forma clara e atingir nossos objetivos. Então veja, o dispositivo, né, do artigo 144 e 145 do CPC trata 144 dos impedimentos e o artigo 145 da suspeição. Beleza? Então, pessoal, vamos aqui. O artigo 144 diz o seguinte: há impedimento do juiz sendo lhe vedado exercer suas funções no processo. Eu quero ver se você consegue alcançar, identificar se o critério legal é objetivo ou subjetivo. Vamos aqui. Em quem teve como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do MP ou prestou depoimento como testemunha. Um outro inciso bastante interessante para a gente entender isso, identificar se o critério é objetivo ou subjetivo, é o inciso 3º do artigo 144, que diz o seguinte: quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do MP, seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Aí, na medida de consequência, eu queria ler contigo o artigo 145, inciso 1, que fala da suspeição. Olha o que diz: a suspeição do juiz, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, que receber presente de pessoas que estiverem interesse nas suas causas antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Fica claro, pessoal, que o artigo 144 ele trabalha critérios legais objetivos. É o juiz que já foi promotor, já atua naquele processo, né? Aquele juiz que tem um cônjuge pontualmente como advogado ou promotora, aí fica lá, vamos supor, a cena mais esdrúxula. Um juiz casado com a promotora e tem como uma filha uma escrivã. Tá lá, ó, a família reunida dentro de uma audiência. Então veja, pessoal, isso são causas de critérios legais objetivos. Agora, diferente da suspeição, que o critério ele é essencialmente subjetivo. Veja, amigo íntimo ou inimigo de qualquer uma das partes ou de seus advogados. Tá? Veja pontualmente que ali é uma circunstância de suspeição. E não envolve só o fato de ter uma inimizade, mas também uma amizade com a parte do processo, com o advogado que esteja na relação jurídica processual. Então, vamos aqui. Então, o critério legal objetivo são as causas que envolvem impedimento.
E os critérios legais subjetivos são as causas que envolvem o que, gente? Suspeição. Então, nessa medida de consequência, a previsão legal das causas que envolvem impedimento e suspensão, essas circunstâncias factuais que envolvem impedimento e suspensão, são guaridas, são mecanismos legais para viabilizar, pessoal, a preservação da imparcialidade por parte do juiz. Até porque existe uma origem ontológica de índole constitucional ligada ao juiz natural. Beleza? Ficou tranquilo? Que bom. Vamos aqui avançar, portanto. Então, nessa mesma medida e consequência, como eu já havia lidado com vocês em outros momentos, o juiz, ele, por ser imparcial, não significa dizer que é um cara inerte, que é um cara passivo. Ao contrário, a própria sistemática do Código de Processo Civil diz que o juiz ele tem que ser atuante. Ele tem que ser um indivíduo que busque a tutela do direito, que busque a composição da lide. O artigo 139, ele dá uma porrada assim, ó, violenta. Juiz, tu tem que atuar. Ele permite que o juiz, no seu inciso 6, artigo 139, inciso 6, ele permite que o juiz venha dilatar os prazos processuais, cara, e ainda permite que ele possa alterar a ordem da produção das provas, né, dos meios de provas. Ele pode alterar. E isso tudo, pessoal, é surgindo para que ele alcance a efetividade da tutela do direito, a tutela judicial. E quanto, pessoal, o artigo 370, que diz logo de cara, caberá ao juiz, aí tem uma vírgula, de ofício ou a requerimento da parte. Tá? O restante não sei de cabeça, mas a gente pode ler daqui a pouco. Então, veja, diz assim, caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte. Né? Ele vem aqui a determinar as provas para o processo, para julgar o mérito da causa. Então, veja, primeiro que ele cita, caberá ao juiz de ofício. Veja que o primeiro não é o requerimento da parte, é de ofício, ex officio. Isso significa dizer, pessoal, que existe o chamado poder inquisitivo. O juiz, portanto, ele reúne prerrogativas constitucionais e legais para ser ativo no processo, mas não para buscar finalidades escusas, não para buscar finalidades pessoais. Até porque, pessoal, o princípio é da imparcialidade. O princípio que está regindo aqui é o princípio da imparcialidade. O juiz tem que ser imparcial, tem que ser, portanto, dotado de uma índole oficial, cuja labuta do seu ofício, pessoal, é a composição da lide. Lembrar lá da aula inicial, da aula presencial que nós tivemos em sala, nós vimos pontualmente que existe, dentro da estrutura do Estado, funções típicas e atípicas. E a função típica do Poder Judiciário, pessoal, é a composição da lide. É a resolução do conflito de interesses. Bem, desaguando a matéria, que tem muita coisa ainda, gente, eu queria apontar para vocês que, em razão desse crivo que é o princípio da imparcialidade, ligado ao princípio do juiz natural, nós, quando falamos de imparcialidade, não é só do juiz. Evidentemente, o advogado público ou privado, o defensor público, ele é parcial. Ele busca o interesse e defesa do seu cliente ou daquele na qual está defendendo, patrocinando. Mas para o juiz, para o promotor de justiça e para os auxiliares da justiça, inclusive eu tenho que ler com vocês o artigo 149 já, é indiscutível, pessoal, que deve haver a imparcialidade. Ainda mais o juiz e o promotor, que alcançam uma série de responsabilidades civis, penais e funcionais. Uma série de prerrogativas que eles não podem jamais se furtar de aplicar. Então vamos aqui nesse sentido. Para juízes e promotores, existe dentro do princípio da imparcialidade o juiz natural, como também do promotor natural. Mas nosso foco aqui é no CPC. Vamos aqui ler especificamente, pessoal, o artigo 149 do CPC, que fala dos auxiliares da justiça. Olha o que diz o artigo, pessoal, 149 do CPC. Olha o que ele diz. Vamos aqui. Esse artigo é fera, esse artigo é muito legal. Olha o que ele diz. São auxiliares da justiça, olha que lance legal, além de outros, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária. Então vejam, o CPC ele apresentou aqui para vocês os ditos, abre aspas, os principais, né, posso até dizer assim, os que mais se destacam a nível histórico, a nível das atividades.
ele vai apontar para vocês os que mais se destacam. Porque é indiscutível termos um juízo, né, uma vara, não tendo esses profissionais. É essa que é a ideia pontual que trabalha o artigo 149. Mas há a possibilidade de norma de organização judiciária, né, os códigos de organização judiciária, que inclusive a iniciativa para a lei que venha a determinar a lei de organização judiciária é do próprio tribunal. A lei ela tramita, evidentemente, na Assembleia Legislativa, lógico. Mas quem tem a iniciativa é uma iniciativa do tribunal. Já vamos trabalhar isso. Então veja, existem outros profissionais. Só que dentro de uma questão clássica, de uma questão convencional, clara e notória, existe o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial. Eu posso até, de certa maneira, honrar e dizer, fui conciliador judicial, conciliador de justiça, por um período. Época que eu estava na faculdade, não havia, né, pontualmente, em razão da emergência da Lei 9.099, não havia, portanto, pessoal, uma disciplina própria quanto ao conciliador. Aí o CNJ disciplinou outros prerrogativos e tais. Então, você poderia, de uma forma voluntária, sem interesses econômicos, né? Você, de uma forma voluntária, uma forma de prestar efetivamente um serviço para a sociedade. E aí, ao mesmo tempo, você agariava um conhecimento jurídico-técnico. Depois, lá no Rio, né, ficou para os alunos da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, para aí depois, não sei como é que ficou, confesso. Mas aqui, estando aqui no Maranhão agora, do Rio, estou aqui no Maranhão, aqui é os analistas. Sobre, pontualmente, no Minas Gerais, que teve, me conserta se eu estiver errado, por favor, que essas videoaulas ficam públicas, me consertem, mas Minas Gerais teve um concurso, salvo engano, para juiz leigo e conciliador de justiça. Salvo engano, foi isso. Foi em ano 2019. E conserte se eu estiver errado, tá, gente? Desculpa, mas eu lembro só da minha realidade. Mas eu soube dessa informação. Então, veja, hoje mudou um pouco a sistemática. Aqui no Maranhão, o cara tem que ser concursado, efetivo dos quadros do Tribunal de Justiça, e ele tem que, pontualmente, o pessoal fazer um curso, uma especialização, algo nesse sentido, para nortear e ser conciliador de justiça, né? Uma coisa diferenciada. Lá no Rio, no início, era assim. No início teve toda uma construção e tal, e eu tenho até hoje o certificado, agora fiz prova, fiz um curso, não é só chegar lá e se apresentar, não. Fiz uma prova, fiz um curso, passei, estudei pra caramba a Lei 9.099 para poder passar e não era remunerado. Não era de jeito, até porque não tinha lógica ser remunerado, né, gente? Não era remunerado. Era uma atividade, né, um ônus público que você fazia com prazer de aprender e também, pessoal, de servir para a sociedade. É muito bonito, tá? Então veja, aí tem o partidor, o distribuidor, o contabilista, o regulador de avarias, tá? No que tange ao regulador de avarias, ou aquele mesmo, a atividade de analisar, portanto, o valor dos bens, é muito comum, aliás, é comum que o oficial de justiça o faça. Ele avalia bens, ele avalia coisas, né? Então, o oficial de justiça é um profissional muito respeitado, tem muitas atribuições importantes para o exercício efetivo da tutela jurisdicional, tá? É um profissional que está muito atualizado com vários aspectos. Então, feito isso, pessoal, nós falamos, portanto, do que é o princípio da imparcialidade, da sua ligação com o princípio do juízo natural. Falamos pontualmente, pessoal, no que se refere, que esse princípio da imparcialidade, ela se externaliza pontualmente para os outros profissionais, tá? Promotores, auxiliares da justiça, tá? Destaquei para vocês aqui, em especial, os auxiliares da justiça, tá, ok? E de forma associada e correlata, nós buscamos entender as características ontológicas funcionais que instruem o princípio da imparcialidade. Fizemos também um aporte com a Constituição Democrática de Direito, falamos da atividade que deve ser feita, ser impregnada para o princípio da imparcialidade estar em vigor no âmbito do Poder Judiciário. É um juiz, portanto, que não busca interesses pessoais, escusos. Tá? Falamos pontualmente que existem mecanismos legais que inviabilizam, pessoal, uma conduta parcial por parte do juiz. E faltou eu tratar de um ponto, jamais eu poderia esquecer disso. Lembrei agora, fazendo minha revisão mental. É o artigo 966.
no seu inciso 2. Olha o que diz aqui, pessoal. O que diz 966? Ele fala da ação rescisória. Pessoal, não é tema de agora, ação rescisória. Evidentemente, é um tema de semestre que vem, tá? É processo civil 2. Mas é importante nós termos uma linha tracejada para a gente entender alguns aspectos. Então, veja só. O processo ele anda normalmente, né? É provocado pelas partes, né, pelo princípio dispositivo da demanda da INSS. O juiz ele tem um comportamento, portanto, em razão da sua imparcialidade, ele não vai até a demanda vem até ele. E aí ele decide. E existem exceções. Nós vimos 4 exceções a isso. O pedido implícito, enfim. Então, associado a isso, o que é que acontece? Provocar a tutela, distribuir a ação, aí o que acontece? É designado o juiz, esse juiz, respectivamente, vai fazer o despacho citatório, né, e evidentemente vai chamar o réu para usar os processuais para compor a relação jurídica angular. Porque até no início nós temos uma relação jurídica linear, né, autor e juiz. E nesse contexto de consequências nós sabemos que pode haver o chamado contraditório diferido, que é a possibilidade do juiz inaudito alterar a parte, ele ter, portanto, uma decisão interlocutória, uma decisão interlocutória, né, pronunciando-se, né, concedendo no todo ou em parte o pedido de tutela requerida pela parte autora. Mas, subsequentemente, haverá a possibilidade do réu chamado ao feito, ele recorrer, né? O recurso é de agravo no instrumento, e subsequentemente, pessoal, ele pode contestar, ele pode dar seguimento ao trâmite processual e contestar, que é a sua principal defesa processual. Bem, dentro desse contexto de consequência, o processo vai ser sentenciado e vamos supor que não houve recurso, tá? Não houve recurso em hipótese alguma. E aí, o que acontece? Não havendo recursos, no caso específico, o concurso de apelação, o artigo 1009 diz que das sentenças recorre-se por meio de apelação. A apelação é o recurso que combate sentença. E nesse caso pontual, nós estamos falando aqui de uma sentença que julgou o mérito, extinguindo o processo com resolução de mérito. Beleza? Então o que acontece? Nesse caso pontual, o réu, vamos supor, que inclusive foi o sucumbente, ele identificou que, olha só, que há uma situação de impedimento do juiz. Ou mesmo, pessoal, uma relação que envolve incompetência absoluta do juízo. Eu queria deixar aqui um tracejado de observação para vocês. Parece brincadeira, mas não é. Já aconteceu isso. Foi um aluno meu, tá? Mas, inclusive, eu puxei a orelha dele. E ele me veio chateado. Tinha passado na prova do OAB. Eu tinha passado a prova do OAB. E ele veio chateado falar comigo uma coisa que aconteceu com ele no fórum. Um pouquinho mesmo aqui na localidade, aqui no estado. Então, veja, ele me procurou. Ele estava chateado porque o juiz, ele disse que o ameaçou de oficiar OAB e sentiu-se humilhado e tal. Ele estava quase em prantos. Imagina um cara maior do que eu sou alto, né? Minha esposa, sou alto. E aí o cara um pouquinho maior do que eu, ele estava quase em prantos. Eu falei, cara, o que foi? Ele explicou que tinha arguído a incompetência do juiz e tal. Só que o outro rapaz, o colega dele, tinha me contado de melhores detalhes. Ele chamou o juiz de incompetente. Então, cuidado. Quando você aduz incompetência, a adução da incompetência é quanto ao juízo, não contra o juiz. Se você está chamando o juiz de incompetente, está xingando ele. O juiz, você é incompetente, então, você está xingando o profissional. E eu acho que o juiz percebeu a circunstância do caso, percebeu que ele fala alto, né? Tem um timbre muito alto, e o cara se sentiu humilhado, né? Com razão, de certa maneira, né? E aí houve o juiz mijou, por assim dizer, né? Deu uma resposta efetiva. Só que, pessoal, é o juízo que é incompetente. E essa incompetência ela pode ser absoluta ou relativa. Tudo bem? É o juízo que é incompetente. Nós vamos já resolver essa situação para você aí que esteja me ouvindo, me vendo aí nas videoaulas, não cometer essa falha desse rapaz. Infelizmente, enfim, aconteceu. Mas já está superado. E está bem. Então vamos aqui, pessoal. Então o juízo que é incompetente, não o juiz, por favor. Senão você vai levar uma mijada. Opa, cara, na hora que eu... Desculpa, pessoal. Artigo 966. Já está acabando esse bloco aqui, vou começar outro tema. Só para a gente encerrar com chave de ouro. Então, vamos lá. O artigo 966 do Código de Processo Civil, no seu inciso número 2, diz o seguinte. A decisão de mérito,
que é aquela decisão que compõe o mérito, a sentença de mérito. O juiz ele analisou a lide, identificou a quem compete o direito. Transitando a julgada pode ser rescindida. Quando? Olha só. For, inciso 2, proferida por juiz impedido. Impedido. Ou seja, um critério de natureza o que, gente? Legal objetivo. Ou com o juízo absolutamente incompetente. Esse dispositivo ele reforça a preocupação para que hajam decisões judiciais, pessoal, completamente desprovida, pessoal, de falha processual. Inclusive, uma decisão dessa, pessoal, ela é nula. Ela é nula. E merece o ataque por meio de ação rescisória. Tudo bem? Então, pessoal, para encerrar nesse sentido consequência, vamos aqui dar seguimento aos nossos trabalhos. Espero que tenha te ajudado da melhor forma possível. Se dentro dos teus limites, se puder, deixa um like, compartilhe. Te desejo, na mesma medida e consequência, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fique em paz e muito obrigado pelo seu prestígio de estar nos ouvindo. Muito obrigado.